Sabe, existe uma ideia que é tão, mas tão poderosa que mudou para sempre o jeito que a gente entende a vida na Terra. E tudo isso começou com um cara, Charles Darwin. No dia 12 de fevereiro, o mundo inteiro celebra o nascimento dele. E nesta análise, a gente vai mergulhar na história por trás da ideia que simplesmente revolucionou a biologia. E o ponto de partida é uma pergunta que parece simples, mas que guarda o segredo de uma das maiores sacadas científicas de todos os tempos. Como é que é possível que passarinhos, vivendo em ilhas isoladas no meio do nada, conseguiram reescrever a história da vida no nosso planeta? Vamos discorrer. Para responder essa pergunta, a nossa história começa em alto mar. A bordo de um navio, numa jornada que acabou se tornando um dos maiores quebra-cabeças biológicos da história. Olha só, entre 1831 e 1836, um jovem naturalista chamado Charles Darwin embarcou no navio Beagle. Foram 5 anos. 5 anos viajando, coletando e observando tudo com um cuidado impressionante. Plantas, animais, fósseis. Cada anotação, cada bicho coletado era mais uma pecinha de um quebra-cabeça que ele nem sabia direito que estava montando. A grande virada da história aconteceu num lugar super remoto, as Ilhas Galápagos. Lá, Darwin reparou numa coisa muito curiosa sobre os pássaros de lá, os tentilhões. Eles eram todos bem parecidos, sabe? Mas, de uma ilha para outra, os bicos deles tinham formatos e tamanhos completamente diferentes. E a pergunta era, por quê? E a resposta estava na comida, literalmente. Cada formato de bico era uma ferramenta perfeita para o tipo de alimento que tinha em cada ilha. Bicos mais largos e fortes, ótimos para quebrar sementes duras. Já os bicos fininhos e pontudos eram perfeitos para pegar insetos. Aquilo não era uma coincidência, era adaptação. Essa observação, que parece até simples, né, sobre bicos de pássaros, foi a faísca. A partir daí, Darwin começou a construir uma ideia que ia muito, mas muito além das Ilhas Galápagos. Uma ideia realmente monumental. Darwin chamou esse processo de seleção natural. A ideia, basicamente, é que na natureza, os indivíduos que por acaso nascem com características que dão uma vantagem no ambiente onde vivem, bom, eles têm mais chances de sobreviver, de se reproduzir e, o ponto-chave, de passar essas características vantajosas para os filhos. O mecanismo por trás disso é genial de tão simples. Pensa só, tudo começa com a variação. Ninguém é exatamente igual ao outro, certo? Depois entra a competição pela vida, porque os recursos são limitados. Nessa, aqueles que têm as variações mais úteis para o seu ambiente acabam sobrevivendo e deixando mais filhos. E por fim, vem a herança. Eles passam essas características de sucesso para frente. Geração após geração, a espécie inteira começa a mudar. É um processo lento, mas incrivelmente poderoso. Quando Darwin finalmente publicou essa teoria, ela não só explicou os bicos dos tentilhões. Ela deu início a uma verdadeira revolução no pensamento humano. E só para ter uma ideia dessa jornada, Darwin nasceu lá em 1809. A viagem do Beagle acabou em 1836, mas foi só em 1859, mais de 20 anos depois, que ele finalmente publicou A Origem das Espécies. Foi o resultado de uma vida inteira de observação minuciosa e de muita, mas muita reflexão. O impacto foi gigantesco. A teoria da evolução não ficou só na biologia, não. Ela remodelou a medicina, ajudando a gente a entender doenças, a paleontologia, dando um sentido totalmente novo aos fósseis e, de forma fundamental, alterou a visão de mundo da humanidade, mostrando o nosso verdadeiro lugar na grande árvore da vida. É preciso entender o quão radical essa ideia era na época. Ela desafiava de frente a crença de que a vida, especialmente a vida humana, era uma criação divina que não mudava. Por isso, é claro, enfrentou uma oposição fortíssima, principalmente de setores religiosos. Mas, com o acúmulo de evidências, a teoria de Darwin se consolidou e hoje é o alicerce, a base de toda a biologia moderna. Mas por que falar de Darwin hoje? Qual é a relevância desse legado todo para o nosso mundo atual? O dia 12 de fevereiro, data em que ele nasceu, é comemorado no mundo todo como o Dia de Darwin. E é mais do que só uma homenagem, é uma celebração da ciência, da curiosidade e da busca pelo conhecimento. Esse dia celebra muito mais do que um homem só. Celebra a própria teoria da evolução, a biodiversidade incrível que ela explica, a importância da curiosidade, da investigação científica e, no fim das contas, celebra o avanço do conhecimento humano. E isso tudo nos leva a uma reflexão muito atual.
Entender que as espécies evoluem para se adaptar nos dá uma noção profunda da importância de proteger a biodiversidade, ainda mais num planeta que está mudando tão rápido por causa das nossas próprias ações. E assim a gente termina com uma questão para pensar. A teoria de Darwin nos ensina que a vida é dinâmica, ela está em constante mudança e adaptação. Sabendo disso, qual é o papel da humanidade, como a espécie dominante que somos, na proteção dessa diversidade imensa e preciosa da vida que continua a evoluir bem aqui, ao nosso redor?